A incompetência do Grêmio e, na minha opinião, do presidente Romildo Bolzan Júnior é o principal assunto dos donos da bola desta sexta-feira que você acompanha a partir de agora aqui na Band. Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, canal 32 HD ou no analógico, canal 14. Em Gramado, na Serra Gaúcha, também canal 32 HD e canal 40 analógico. O Grêmio está chegando em Porto Alegre e nós vamos imediatamente ao Terminal 2, né? Assim que se chama, o Aeroporto Velho, como a gente chama carinhosamente, Salgado Filho. Lá está o Cadu, a chegada do Grêmio. O Grêmio já está em solo gaúcho. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Estamos aqui no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O avião do Grêmio, que veio de Rosário até Porto Alegre nessa manhã, já pousou. Já está, em breve, os jogadores do Grêmio estarão desembarcando e passarão por aqui pelo portão discretamente, diferente de outras vezes em que o Grêmio desembarca direto no saguão e tem contato com torcedores, contato com a imprensa. Dessa vez, o procedimento será diferente. O Grêmio vai passar direto pelo ônibus, os jogadores já vão entrar no ônibus, não terão contato com a torcida e nem com a imprensa, até porque a gente pode ver aqui que tem um grupo de torcedores, cerca de 40 torcedores, que estão muito irritados com essa eliminação do Grêmio, essa derrota de 3-0 do Grêmio para o Rosário Central, o Grêmio que está fora da Libertadores. Os torcedores, inclusive, não quiseram conversar com a imprensa, estão muito irritados e frisaram que vieram aqui para protestar e não para apoiar, como outras vezes a gente viu aqui no aeroporto. Agora a gente está vendo ali o ônibus do Grêmio, que os jogadores daqui a pouquinho vão entrar e... Enfim, e sem contato com a torcida, sem contato com mais ninguém. O Grêmio também, o efetivo da Brigada Militar, né, por questões de segurança, o Grêmio cauteloso, um Grêmio chateado e uma torcida muito irritada com a eliminação gremista na Libertadores. Meneghetti. Em seguida você volta aí nos trazendo um pouco mais do ambiente, se for possível, né? Se hoje alguns jogadores do Grêmio não se esconderem, porque alguns ontem se esconderam. Paulo Pires, nosso editor, já vai colocar os gols dos humilhantes 3-0 para o Rosário, somado no placar agregado. O Grêmio foi eliminado da segunda fase da Libertadores por 4-0. Por que eu abro o programa falando da incompetência do presidente Bolzan? E eu acho que ele assina o escândalo que é esta eliminação do Grêmio. Porque é neófito no futebol e os principais erros vêm da sua inexperiência. E o pior dos inexperientes é o inexperiente que acha que sabe, que conhece. Ele está convivendo com o clube há pouco mais de 3 anos, há 1 ano e alguns meses, 1 ano e 5 meses como presidente, nunca teve uma passagem pelo departamento de futebol, não conhece o ambiente, como eu digo, o cheiro do vestiário, e isso fez com que ele cometesse algumas barbeiragens. Não percebeu que o seu treinador é inexperiente e precisa ser assessorado. Não percebeu que o seu executivo de futebol tem apenas, somados 2 períodos, 4 anos de experiências. Permitiu, foi omisso o presidente Bolzan, que a folha de pagamento fosse inchada sem que isso significasse uma qualificação do seu time de futebol. Não enxergou que faltam lideranças ao time do Grêmio e nunca conseguiu, como presidente do clube, incendiar o vestiário. Pior, quando se manifestou, e por ser neófito e não conhecer o mundo do futebol, acabou, na verdade, incrementando mais ânimo no adversário quando fez aquela frase mal feita do 5-0. E levou azar. Este é o meu boa tarde a vocês, Daniel Oliveira, Ribeiro Neto, Luiz Carlos Reck, que já vou dizer na largada aqui, que amanhã estreia Os Donos da Bola, edição de sábado, 10:07, 18:50 aqui na Band. É claro que vai falar da eliminação, mas da final do Gauchão. Ao vivo, mas olha, e o Meneghetti é nosso convidado central. Amanhã eu vou estar sentado aí para te importunar a vida. Pois é, exatamente. E levou azar o presidente. 3 unanimidades da imprensa no ano passado sucumbiram. Marcelo Groi, falha em cima de falha, falhas bizonhas. O Maicon abagualou, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, né? O Maicon não tem mais nada a ver com aquele Maicon, e aliás, que já era inflado demais. Tanto é que chegou a 7 milhões. E o Jeromito, ele é só o Jeromel. De mito, é só no exagero. É o Jeromel, é o Maicon e é o Marcelo Groi. Então, Daniel Oliveira, eu quero te ouvir antes do Ribeiro Neto. O Ribeiro falou muito na jornada ontem. O Grêmio perdeu na bola, né? O Grêmio foi inferior a 180 minutos para o Rosário. E eu fui o primeiro a alertar aqui, é uma tese que eu tenho já de um bom tempo, que o time do Grêmio não tem personalidade. É um time que aceita passivamente a derrota.
E ontem, nós falamos naquilo até que foi dito pelo Roger, né? O Rosário Central surpreendeu no primeiro jogo. Pela bola com que o Grêmio jogou ontem, eu acredito que o Rosário Central tenha se surpreendido com o Grêmio também no segundo jogo. Não esperou que fosse tão fácil assim. A prova disso é que chegou em um determinado momento, depois do 3-0, largou a bola para o Grêmio e abdicou de jogar. Apareceu a imagem da televisão, o técnico pedindo para baixar, assim, fazendo sinal. Exatamente, o agitado Eduardo Cudê. Cudê, isso aí, fazendo. Ribeiro Neto, por favor. Bom, eu tinha dito nos últimos dias aqui que eu acreditava numa possível reviravolta. Você disse para agradar a torcida do Grêmio, eu acreditava. Não subestime o Grêmio. Não, eu cheguei a usar isso aí. Mas por quê? Eu também acreditava, Rec, num outro Grêmio. Não talvez classificado, mas num outro Grêmio. Peleando pelo menos. Mas aí é que está. Não, mas eu também acreditava. Estou provocando o Ribeiro, mas eu isso também. que vocês viram ontem não é o Grêmio. Mas como não é o Grêmio? É o mesmo Grêmio do Juventude no segundo jogo, é o Grêmio do Rosário no primeiro jogo. É o Grêmio do momento. Eu digo que não é o Grêmio que a gente se acostumou a ver. Ah, não, peraí. O Grêmio histórico mais recente, o Grêmio do Anderson Moreira, do Renato, do Luxemburgo, todos morreram na mesma fase. Morreram na praia, mas ontem eu fiquei assim chocado. Vai me falar em imortalidade, que não, eu fiquei chocado porque o que eu disse? O que eu queria que o Grêmio demonstrasse para o seu torcedor, né, e para todos que acompanhar o jogo, que ele tivesse a capacidade de mostrar para o seu adversário, de que ele tinha condições de disputar a vaga, tinha condições de disputar a vitória que ele precisava. Infelizmente, o Grêmio ontem colocou uma calça social, um sapato de bico fino, entendeu? E um belo terno. Tanto que, quando você está com uma roupa bonita, você não quer se sujar, né? O Grêmio ontem não sujou o fardamento. Só o Luan. O Grêmio ontem simplesmente ficou com um futebol tico-tico que me fez crer que o Roger ensaiou a semana inteira uma forma de demonstrar a todos do continente sul-americano como o Grêmio tem um futebol clássico, com marcação alta e que sabe jogar. Me pareceu também que o Grêmio quis ontem jogar igualzinho ao Rosário Central fez aqui na Arena, né? Um time compactado, com toques rápidos e objetivos. Pois foi exatamente o contrário. O Grêmio ontem foi bizonho, o Grêmio não teve objetividade nenhuma, o Grêmio foi um time amorfo, foi uma salada de chuchu, com perdão ao chuchu, o Ribeiro, entendeu? Não ofende chuchu. Olha só, Ribeiro, como é que o Grêmio não percebeu que esse era o jogo? A gente falou isso aqui a semana inteira. Agora dizer, agora estão falando agora. Não, que o jogo tinha que incendiar o vestiário, que tinha 8 dias para se trabalhar, até o jogo não foi nem na quarta, foi na quinta, um dia a mais de preparo. Cadê o presidente Bolzan? Cadê os homens do futebol, do conselho de administração? Alguns têm experiência no futebol, para não reparar o seguinte, fazer uma leitura. Bom, o meu treinador, quando o jogo encaroça, ele fica embaixo da casa-mata. Já tinha sido assim, a primeira vez que me chamou a atenção, no Grenal, no Beira-Rio, depois do 5-0, onde o Grêmio deu um show no Internacional, chocolate, mas depois do 5-0, segundo Grenal no Beira-Rio, quando começou a apertar o sapato, o Roger se encolheu dentro da casa-mata. E assim é o Roger em alguns momentos. Como é que ninguém consegue ler? Bom, o meu treinador é introspectivo. O meu executivo de futebol, que tem fala forte e tal, mas ele não é uma liderança, ele não é enxergado pelo grupo como... Tá com saudade como do assim? Filipão? Não, acho que o Filipão já passou, tá? Mas eu respeito a história dele. Mas como é que não tem um dirigente assim? Bom, se eu tenho um grupo, um treinador assim, se eu tenho o meu departamento de futebol, César Pacheco, muito experiente, também não é o mais enérgico dos dirigentes. E o grupo de jogadores retrata isso. Não tem uma liderança. Bom, eu tenho que assumir essa bronca, gente. Eu tenho que entrar para dentro do vestiário. Quando o Felipe Duarte, nosso correspondente, eu questionei a ele a respeito de como estava sendo o ambiente, o trabalho lá em Rosário em especial, não falando nem aqui em Porto Alegre, mas lá em Rosário, eu perguntei, você conseguiu identificar alguma movimentação que indicasse, por exemplo, uma reunião com os setores, alguma conversa com os mais cascudos, com algum jogador em especial, sabe? São detalhes que fazem uma diferença num jogo que é uma batalha, não é um ensaio de... O Grêmio foi para mais de um jogo de pontos corridos. Aí que está. Mais um jogo, perdeu 3 pontos. O Grêmio, pelo que eu vi e que foi demonstrado em campo, ele foi para um jogo amistoso. Mas peraí um pouquinho. O Grêmio não demonstrou em nenhum momento capacidade de indignação. E esse é o perfil
desse grupo, Meneghete. Quarto O mata-mata. time do Grêmio não tem um perfil epidérmico. Quando eu digo o isso- seu treinador não tem um perfil epidérmico. Então isso tem que ser construído. E lamentavelmente... isso não tem que ser construído. Pedro. Não, tem que ser construído. Se não trouxer, Perfil de jogador. se não trouxer de fora, não tem. Tu não vai botar personalidade num time que não tem. Não, mas tudo bem, mas tu pode tentar, mesmo que tu diagnostique 2 dias antes de uma final, uma semana antes, que o meu time não tem esse perfil de brio, de batalhador, de que eu chamo de intransigência dentro de maior resultado, tu tenta, né, Daniel? E parece que o Grêmio não Mas tentou não isso. tem, ô Meneghete. O Grêmio foi para um jogo decisivo e se entregou com 4 minutos de partida. O Grêmio morreu com 4 tem minutos uma de outra jogo. coisa que eu não, infelizmente, eu não posso ser apenas pontual. Gente, o Grêmio, nesse ano de 2016, disputou 3 competições e nas 3 fracassou. Isso não é opinião, isso é fato. O Grêmio caiu na primeira fase da Subinas Rio, esse ornitorrinco aí que vai crescer, eu imagino. Não foi a final do Campeonato Gaúcho, e não foi mesmo porque O que é um vexame. se dedicou a ele, entendeu? E não foi. E caiu nas oitavas de final, sendo que quer massacrado falar? pelo Não, e seu outra adversário. coisa, só para incrementar isso aí, o Grêmio foi eliminado 3 vezes esse ano no mata-mata, porque o Grenal aquele era mata-mata. No Gauchão, valia para o Gauchão, e para Sul Minas Rio então era mata-mata. E aí são 4 eliminações em mata-mata. Contra o Fluminense, contra o Inter, contra o Juventude e agora. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. É muita falta de Fluminense brilho. e na Copa do Brasil, né? Aí mais a Copa do Brasil. Não foi? Foi na Copa do Brasil, passado. Copa do Brasil. 4 vezes. Eu sempre tive preocupação com esse confronto aí, porque do que eu tinha visto do Rosário, o Rosário é o melhor time argentino na Libertadores. Tu sempre falava isso aqui, Daniel, e eu discordava de ti porque eu acho que o Rosário não tinha a camisa do River Plate. Dizia aqui. E esse é um processo que o Rosário vem passando já um bom tempo. Como o São Lourenço passou, né? Exatamente, na busca por uma conquista. O Rosário necessita de uma grande conquista. Então o Rosário vem se preparando. O que não dá para aceitar é um time que aceita na sua casa a derrota com facilidade. O Grêmio perdeu na arena. A classificação do Grêmio, ela foi entregue na arena. Tu não vê um time reagir. Ontem o Rosário demorava segundos para cobrar o lateral, 1-0 o jogo para o Rosário. Tu não via um jogador do Grêmio cobrar. Tu não vê nada. E o que é pior, parece que se contagiou o Grêmio com o discurso de Francisco Noveleto, imprensa vermelha, juiz Chico tendencioso, Colorado, William. Parece que se contagiou, isso meio que sabe que entrou e penetrou no vestiário do Grêmio. Eu vendo o Grêmio jogar ontem, assim, com aqueles toques bonitos, né? Porque às vezes é bonito olhar aquele toque de bola. Eu não achei bonito. O Grêmio não teve recurso de jogo. É que não é, eu tô bonito porque Não eu tô tem fazendo uma objetivo nenhum. figura. O Grêmio ontem, e por isso que eu digo que não sujou o fardamento, o Grêmio se travestiu de um time sem objetivo no jogo. O que foi a atuação do Wallace no jogo? Completamente desestruturado emocionalmente. Eu cheguei a brincar que ele já estava vestindo uma amarelinha, me desculpe, mas é o que eu penso. Porque tu não pode ter o vacilo de marcação que o Grêmio Mas aí é teve. que tá o o Grêmio grande perdeu a risco. segunda Por que o bola. César Pacheco não deu entrevista ontem? Eu vi esse futebol do Grêmio, não deu, né? Não, já não é mais. Só o presidente. Hã? Já não é mais. A informação aqui já está saindo também. mas aí O César Pacheco? Que eu até não jogo na essa conta informação dele. Eu acho que pela manhã. não. Eu acho que o Grêmio, alguma coisa o Grêmio tem que fazer, na minha opinião, é no grupo de jogadores e uma mudança de postura do seu presidente. Por que eu jogo na conta do presidente Bozan, a quem eu agrego, que no futebol faz uma gestão absolutamente incompetente, é incompetente a gestão, e o que é pior, ele não reconhece, porque na entrevista dele ontem parece que está tudo normal, o Grêmio foi eliminado mais uma competição por um adversário superior. Vem cá, o Rosário, em primeiro lugar, não é nem um clube maior que o Grêmio e nem pode ter um time melhor que o do Grêmio, Agora gente. nós vamos saber. Mas Meneghete, é um time muito melhor que o time do Grêmio. Sim, fez 4-0, 2 jogos, né? É um time muito melhor. Aqui foi superior 180 minutos. O Grêmio não teve 5 O minutos. Rosário de teve mais superioridade próximo em do 180. quinto, do sexto Mas gol claro, do que o Grêmio de claro. descontar. Mas eu estou com medo dessa análise. Sabe por quê? Contra o Toluca, nós dissemos, não, era o grupo da morte mesmo, que o Toluca, que era a zebra, foi o melhor time. Aí tomou 4 do São Paulo. Tá bem que jogou com 6 reservas. Agora, esse Rosário vai pegar o Atlético Nacional de Medellín, que seria o adversário do Grêmio se o Grêmio tivesse passado. Aí nós vamos saber o tamanho do Rosário. E eu já vou te tenho dizer, medo tá? de achar que Mas o Grêmio pode é o acontecer. que nós achamos. Eu sempre achei que o Grêmio pudesse passar antes do primeiro jogo e até depois do primeiro jogo. Pudesse passar, mas eu dizia pra vocês aqui, e disse até no ar,
que o sapato aperta é contra o Nacional de Medellín, que eu tenho a irresponsabilidade esse foi o tática melhor dos time que eu vi colombianos, jogar. mas que time, Rec. E eu acho que o Nacional pode encaçapar o Rosário. Eu prefiro jogar sempre com colombiano. Sim, com são boliviano, mexicano, é. menos argentino e uruguaio. Tá aí o Tite. O Tite não pode mais ver nem paraguaio na frente. Nós separamos um trecho da entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan. Ontem lá, o Felipe Duarte, repórter da Band, estava lá. A gente separou um trecho. Não sei o que o nosso editor pensou, se é na questão da mudança no departamento de futebol, do Rui Costa, mas eu acho que é isso, né? Vamos acompanhar o que disse o Bolzan ontem às emissoras de rádio. Eu vou citar outro nome, além do Roger, presidente, que é o do Rui Costa, né? Um dirigente que sempre é citado, principalmente dentro do clube, por conselheiros de oposição e que pedem a demissão do executivo de futebol. O senhor garante que não vai demitir e eu queria a sua opinião sobre o áudio que vazou do presidente Fábio Koff, do filho do presidente Fábio Koff. O áudio foi vazado e eu já disse ontem e reitero. Cada um assume o que diz, cada um depende do que diz. Eu não sou censor de ninguém, nem tampouco vou procurar fazer juízo daquilo que eu não devo fazer publicamente. Foi feito, está dito, responsabilidades deverão ser assumidas por conta de quem disse, se houve mais algum fato sobre isso. Em relação ao áudio, esse é um assunto que não chegou aqui para o jogo. Sinceramente, esse assunto não chegou aqui para o jogo. E isso faz parte do ambiente interno político do clube, se tal foi de tamanha... Nós interrompemos porque os jogadores do Grêmio estão chegando. Alô, Cadu, aí no Salgado Filho. Isso mesmo, Meneghetti, o ônibus que transportou os jogadores da Alfândega até o ônibus aqui no Portão 3, do Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho, já desembarcou e a gente está vendo aí, apesar de muita movimentação na frente, a gente está vendo aí o Jeromel entrando no ônibus, também o vice-futebol César Pacheco, delegação do Grêmio entrando no ônibus sob muitos gritos e vaias e xingamentos da torcida, Meneghetti. Os jogadores vão entrando no ônibus, protegidos por efetivo da Brigada Militar, aqui no portão que separa as duas torcidas. A gente pode até mostrar aqui um pouquinho, aqui à esquerda, fazer movimentação aqui dos torcedores que estão xingando, muito irritados, diversos xingamentos. É impossível discriminar contra quem que eles estão gritando. São diversos xingamentos, cerca de 40 torcedores que estão aqui, muito irritados com o Grêmio que está chegando, desembarcou agora há pouco, depois da derrota por 3-0. Olha só, sem violência, eu acho que essa pressão pode ser boa, e vou explicar. A gente viu ali que alguém jogou algum objeto, não sei se é um copo, né? Pode até deixar essa imagem aí, Paulinho, pode até acertar com a nossa equipe lá para ficar essa imagem. Sem violência, acho que pode ser bom. Ontem eu vi o presidente Bolsonaro dizer o seguinte, não, o Felipe Duarte perguntou, os jogadores não querem falar, o Mário Capitão se esconde pela segunda vez. Não, vamos entender o momento dos jogadores do Grêmio e tal. Não, tem que botar para dar entrevista. E esta pressão pode ser boa para eles entenderem o tamanho que é essa eliminação. Mas, Meneghetti, não vai adiantar, Meneghetti. Não, mas a pressão é boa. Dentro de limites saudáveis é bom. Time que não tem personalidade não adianta pressão. Mas aí... E outra, os jogadores do Grêmio não falaram ontem porque tinham medo de falar. Um time que jogou acuado contra o adversário ficou acuado para justificar o que aconteceu. Mas aí é o seguinte, o problema foi a desculpa esfarrapada no final, de que os jogadores passaram por um lugar... por um equívoco. O azarado foi o Marcelo Hermes. Que não estava com um GPS no bolso, certo? Se o Paulinho quiser botar um pouco do áudio aí, que o Cadu bote lá o microfone, a gente pode colocar esse áudio aí para ver a quem que é a pressão maior ali, se é a direção. Tá ali o Bruno Ravazoli da Rádio Bandeirante. Tá ali em cima. Grande Bruno Ravazoli. Fazendo um merchan para as televisões. Eu assim, ó, Meneghetti, eu acho que a pressão dependendo... O merchan dele é na frente e atrás. É profissional. Vai, o Enzo Milanista, Daniel Oliveira. Eu quero te dizer o seguinte... Daniel é Enzo Milanista. Vai. Um abraço para a Docs também, um abraço para a galera lá, Tá o grande bem. Alexandre. Eu queria dizer o seguinte, o Meneghetti, observando a questão do temperamento do Grêmio... Acho que pode ter bom, Daniel. O ônibus vai sair agora. A gente botar o áudio. Sim. Pode ter pressão que não vai adiantar nada. O time do Grêmio não tem personalidade. Time pipoqueiro. Roger Pipoqueiro? Michael Pipoqueiro. Michael não Legal. Vamos acompanhar esse áudio aí, Daniel. Opa. Aí já agora é palavrão. Agora não dá para acompanhar o tomate áudio. cru na hora do almoço, a gente deixa Agora fica difícil para acompanhar o áudio. O time do Grêmio não tem perfil para jogar uma Libertadores. Essa que é a grande verdade. Aqui, ó, e outra,
O Sarra tem razão. O Sarra tem razão. A gente vem criando uma geração... Os brasileiros se amedrontam quando jogam lá. O futebol brasileiro está criando uma geração... O Sarra tem razão, mas ele tinha que ter vindo jogar contra o Atlético Mineiro. Ele estava lá na... Quer dizer, ele veio, mas não jogou, né? Ele ficou fora, né? Ele ficou fora da Libertadores, né? Só quero te dizer que ele ficou fora da Libertadores porque um argentino fez o gol com a camisa do Atlético Mineiro. Ele tem razão. O jogador brasileiro... Nós criamos a geração ousadia e alegria e o jogador brasileiro se acovarda no momento de dificuldade. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Tem dois times brasileiros que seguem na Libertadores. São com treinadores de fora, com jogadores de fora. Para um pouquinho. Tá enganado. O jogador brasileiro é valente. Eles vão lá e fazem tatuagem em todo o corpo. Eles têm uma valentia para fazer tatuagem e ficam fazendo concurso a ver quem tem a mais bonita. Quem é o destaque do São Paulo? Cagliari. Quem é o destaque do Atlético Mineiro? Lucas Prato. Obrigado, Militar. Agora tá... Vamos ver aí essa movimentação, porque o homem está saindo. A gente só não pode respaldar a violência física, objetos atirados. Agora, eu acho que essa pressão, a vaia, o pipoqueiro é forte, mas faz parte. Dentro do nível de civilidade, eu acho que pode ser bom. Mas olha aqui, ó. A polícia chegou. O argentino, o time do Grêmio da década de 90, não tinha nenhum argentino, tinha 2 paraguaios. É espírito. Pois não, tá aí que tá. Espírito. Mas não... Adilson, goiano. Esse tipo de jogador não tem mais. Então era o Dinho. Pronto, isso aí resume tudo. Esse tipo de jogador não tem mais. Isso aqui é um jogador chegador do futebol brasileiro, o Pierre, que tecnicamente é um jogador limitado. Por isso que o colono do Argel tem um pouco de razão quando ele diz que tem que contratar jogador que tenha fome. Os caras renovam o contrato e depois não jogam mais. O Maicon não jogou mais. Foi comprado por 7 milhões. Marcelo Gomes ganha 400. Vamos ver agora, Paulinho. Acho que cortou o sinal aí. Vamos ver. Cortou. Acho que a gente teve um corte do sinal aí. Pena, bem na hora. E é triste porque infelizmente o Grêmio não demonstrou, e é isso que é o mais importante, sabe? Não demonstrou capacidade nenhuma de dar esperança. Não, o Grêmio não demonstrou indignação. O Grêmio foi um time de moça, o Grêmio não demonstrou indignação, raiva, chutar a bola pra longe, entendeu? Ia tomando gol, se tivesse mais 10 minutos ia tomar mais gol, ia ficando aí a valentia começou depois de 3-0. Exatamente. Aí começaram a dar pontapé, a chegar... Aí foi desespero. Isso é brincadeira. Aí foi o medo do mico. Aí começou. Aí já estava feito mico, né, Ribeiro? Tomar 4-0 em segunda fase de Libertadores da América, né? Não tem explicação. Tu vai para um jogo decisivo e toma gol com 4 minutos de partida. Isso é inadmissível. Que colocasse o Edinho na cabeça da área, o Wallace de segundo homem. Qual é o Edinho? Aquele que disse que o time de agora é melhor que o time campeão da Libertadores que ele jogou? Aquele? Isso, para ele provar na prática que aquele time era melhor. Porque se o cara é bom de fala, tem que ser bom ali dentro do campo. Bom de verve não adianta nada. E outra, ele pelo menos contra a LDU jogou com valentia, que os jogadores do Grêmio não têm. Eu queria, na entrevista que a gente cortou do presidente Bolsonaro, não precisamos nem reproduzir, Paulinho, só vou passar aqui para o telespectador o que disse o presidente, para quem não está tão ligado na manifestação do presidente do Grêmio, que ele disse ontem que, sobre o Rui Costa, que o nosso Felipe Duarte perguntou, que não vai tomar decisão em cima do jogo, que está muito certo, que o Conselho vai se reunir, que aí a partir daí vão tomar as decisões. A minha leitura é de que as mudanças acontecerão. Não sei de que ordem, de que tamanho e como. Não sei se vocês têm alguma informação da manhã. Que já aconteceram, né? O Daniel falou aqui do César Pacheco. A informação que eu tenho é que o César Pacheco está saindo, o Rui Costa já se decidiu ontem depois do jogo. Né? E a informação até que ele teria colocado o cargo à disposição, que fatalmente aconteceria, né? Se agora não pode piorar, sair, né? Pode piorar. Pelos nomes que eu ouvi, o Kevin Krieger não tem a menor experiência, assumiu o departamento de torcida. Acompanhou a delegação do Grêmio ontem, esteve lá. Mas aí todo mundo acompanhou. O CEO acompanhou, não sei o que ele foi fazer lá, mas acompanhou. Agora tem o seguinte, o Kevin Krieger, ele pode ser um bom sujeito, tem uma boa verve, é um cara entusiasmado, fala bem, pode até agitar. Agora, é político. Aí o presidente vai somar a crítica que se faz à presença dele, presidente. Eu acho o seguinte, eu conheço bem o Kevin Krieger, que é de uma família muito envolvida com futebol. Aliás, ele jogava futebol, vou te dizer, jogava muita bola. Eu quero saudar nomes novos, transição, que eu saúdo quando o Internacional também faz. Acho bom que a gente oxigene, mas tem que ter os experientes e experientes atualizados junto. Tu pegar e entregar para alguém novo agora, a bomba, toma aqui, ó, toma a bomba, agora que o titular resolve. Não, calma. Então tem que ter nomes experientes e atualizados, duas coisas que nem sempre andam juntas. O Grêmio viveu um processo de inversão de hierarquia. A própria questão do Rui Costa.
O Rui Costa é mais do que o vice de futebol. Ou era mais do que o vice de futebol. Sim, ele era que dava entrevista. Então é o seguinte, antes de surgir o nome do vice de futebol, já começava a se especular o nome do diretor executivo. Está errado. Está errado. O diretor executivo tem que ser escolhido pelo vice de futebol. Agora, porque o Grêmio vai insistir no mesmo erro. Vai insistir no mesmo erro. E outra, Júnior Chávari já entra como vidraça. Porque ele é amado e odiado dentro do Grêmio. Ele é amado por descobrir talento. Qual é a função que ele exerce no Grêmio? Ele é gerente das divisões de base. Diretor das divisões de base. É. Agora... Tem prisões lá, hein? Opa. Tem prisão lá, Brigada Militar recolhendo ali. E aí é claro que tem a pressão dos demais torcedores, né? Não sei se o Cadu está em condições. Deve ter jogado um algodão na delegação. E acho que a brigada tem que intervir mesmo. Ela tem que intervir quando ela acha que passou do aspecto da racionalidade, ela tem que tomar providências, não pode deixar. Esse é o papel da Brigada Militar, tem que dar segurança. Até para outros torcedores que estão lá protestando. Cadu tá ok lá? Cadu? Meneghetti. Vai. Nesse momento houve um princípio de confusão. Aqui um torcedor foi detido pela Brigada Militar ao arremessar uma pedra contra o ônibus do Grêmio. O torcedor está algemado. A gente está acompanhando aqui, depois de um certo tumulto, muitos torcedores também correndo em direção aos policiais militares. É um princípio de confusão, gritos contra a imprensa, depois de uma irritação muito forte contra o ônibus do Grêmio, arremesso de pedras contra o ônibus do Grêmio, que acabou até não acertando, mas acertou um outro carro que estava no estacionamento ao lado do aeroporto. Meneghetti. Muito bem, Cadu. A Brigada Militar tem que tomar providências, né, no sentido de controlar a ordem, que o protesto seja pacífico, saudável. Agora, atirar uma pedra contra um ônibus, contra quem quer que seja, não é aceitável. Isso a gente não pode respaldar. Certamente vai tirar o Rosário Central da Libertadores e vai recolocar o Grêmio na competição. O que estaria esse cidadão conversando com o brigadiano e estão rindo os dois? Né? Não, o brigadeiro não estava rindo, não. Mas um pouco sim. Observa o começo da Eu imagino que ele estava dizendo, agora meus 15 segundos de fama. Ele deve estar falando isso. Ou ele estava rindo do que o cara estava dizendo, mas ele não estava tão... Bom, vamos colocar o Herrera, Paulinho, o argentino que jogou no Grêmio, que deu também uma entrevista ontem e fez menção, né, às manifestações do presidente Bolzan aqui. Vai ser fácil, 5-0, aquela coisa. Vamos colocar o Herrera. Meu Deus. A gente está pensando ir de a pouquinho, né? Jogo atrás jogo, a gente está fazendo um grande trabalho. Sim, por aí tem pessoa que desmerecendo a gente, como a pessoa aí do Grêmio que falou que ia fazer 5 na gente também, né? A gente toma isso como algo a favor da gente, né? Porque subestimam e esse grupo demonstrou que está muito competitivo. O Herrera ontem foi questionado, ele não foi nem questionado sobre a manifestação do presidente Bolzan. Foi assim, vocês esperavam a atitude do Grêmio tão assim, que fosse tão fácil o jogo? Nesse sentido da pergunta. Sim. E ele falou, não, estamos indo jogo a jogo e tal. E ele falou espontaneamente. Vejam como isso foi usado no vestiário. Não dá bola. Não, o Rosário ia passar pelo Grêmio igual. Mas sempre, numa dividida, numa corrida a mais, o jogador pode colocar um pouco do seu ânimo. Tudo é usado, detalhe, entendeu? É por isso que a experiência é importante. É por isso que a conversa com o jogador é importante. Esses detalhes fazem a diferença. O presidente é neófito. Isso não é culpa dele ser neófito, mas se tu é neófito, Ribeiro, tu nunca foi dono de padaria, Ribeiro, mas se tu for dono de padaria, tu vai te cercar bem. Tu vai conversar com o padeiro, tu vai botar pessoas para gerenciar que tenham experiência. Tu não pode levar para gerenciar a tua padaria o Daniel e o Meneghetti. Agora, se tu botar o REC no caixa, tu vai ficar rico. Esse sabe fazer dinheiro. Esse sabe fazer dinheiro. No troco, eu só vou me enganar se for a meu favor. Esse é Midas, onde ele toca vira ouro. Então tudo bem. Agora, não pode botar o Meneghetti para administrar a tua padaria. Não, tu vai colocar pessoas que tenham vivência disso. E o presidente Bolzan, ele tinha que ter percebido, esta é a principal incompetência dele. Bom, vem cá, eu tenho um departamento de futebol assim, o Rui Costa tem 4 anos, e de novo, hein, quero reiterar minha posição, eu acho que não é implodindo o Rui e nem o Roger que o Grêmio vai achar a solução, acho que não é por aí. Bom, eu tenho que ter alguém mais experiente, um auxiliar técnico do Roger. Quem é o auxiliar técnico do Roger? Agora James Freitas, que era do Sub-20. Ele tem que, pois é, mas eu não sei quantos anos, qual é a vivência que ele tem de clube. Não, ele treinou o Guarani do Paraguai. Mas tem que ser alguém mais experiente, até profissionais desse quilate. Pegar no seu conselho de administração, do seu grupo político, homens com passagem de futebol e colocar para conversar com o Rui, para conversar com o Pacheco, para conversar com o Roger. E isso ele não fez.
O Grêmio o Grêmio viajou para Rosário, voo fretado. O Grêmio foi para uma festa, né? É uma grande festa do futebol. Mas, Ribeiro, é que do jeito que tu fala... Mas pelo amor... Me causa indignação ver o time do Grêmio não se impor. Tudo bem, mas deixa eu terminar. É que do jeito que tu fala, o Grêmio perdeu na soberba. Não foi soberba, ao contrário. Tu se jogou de fraco. Mas foi uma certa apatia, né, Daniel? Não jogou nada, o Grêmio não jogou. Eu continuo assim, eu disse na época do Renato. Falta um homem no time do Grêmio. Claro. Fazendo metro, sei que desgostei muita gente com esse, um homem sentido de uma liderança, alguém com personalidade. Continua faltando. Os caras vão me chamar de incoerente. Pode me chamar de incoerente. O último cara que fez isso no Grêmio foi o Alan Ruizo. Foi o último. Pior é que o Tcheco ainda é idolatrado no Grêmio. Que é de fora ainda. Não tinha esse perfil. Não tinha esse perfil, mas pelo menos se impunha um pouco, né? Vamos ao intervalo, já voltamos com os donos aqui. Lembrando, amanhã, 18h50, 10:07, tem o REC comandando. A partir de amanhã, os donos da bola, edição especial de sábado. Todos os sábados, 10:07 aqui na Band. Já voltamos. O Beira-Rio estará lotado neste domingo para a decisão do Campeonato Gaúcho. E os torcedores do Internacional estão, sim, muito confiantes na conquista do Hexa. Ingressos esgotados na bilheteria. Quem conseguiu, comemora. Foi uma briga para mim conseguir o ingresso, aliás. Fiquei 2h30 e até que consegui. E também tinha uma alternativa para o torcedor. Setores VIP com preço mais alto. Ainda assim, é uma final de campeonato. Todo jogo dá nervosismo, né? Mas gauchão é gauchão, né, cara? Não é o mesmo sentimento de um jogo de Libertadores, mas a gente vai estar aí para apoiar o Inter. O treino no Beira-Rio foi fechado. Se em quase todas as semanas é assim, não seria antes de uma decisão que seria diferente, né? Há uma dúvida em relação ao time. O substituto de Vitinho, que foi expulso no último jogo. Pode ser Ailon ou Marquinhos? Eu acho que o Ailon, por causa que o Ailon é mais ofensivo, o time sai mais pra frente ali e já vão sair ganhando os caras, né? O Ailon vai jogar porque ele é goleador, né? O Ailon é goleador. Mas enquanto o mistério continuava, também tinha otimismo. 2-0. Eu acho 4-1. 3-0. Mas o torcedor que lotar o Beira-Rio quer que essa expectativa seja correspondida dentro de campo. E é por isso que a responsabilidade fica toda com o time colorado. Nós vamos jogar em casa, vamos jogar na nossa torcida, mas nós sabemos que se o São José o Juventude marcar um gol, vai complicar o jogo, nosso time, né, pode ficar um pouco nervoso, que pode acontecer. Então nós estamos concentrados 100% para isso não acontecer. O próprio Inter deu essa esperança ao torcedor. A campanha colorada do Gauchão é consistente. A equipe não perde desde aquele jogo contra o Veranópolis, em fevereiro. São 11 partidas de invencibilidade na competição. E a vitória no Alfredo Jaconi, que dá vantagem ao Inter, é mais um fator que deixa o torcedor animado. Nós temos que errar o mínimo possível e manter o pezinho no chão, que nós não ganhamos nada ainda. Nós só fizemos uma vantagem, onde que a vantagem pode mudar completamente no domingo. Apesar dessa confiança que está sendo depositada, o Grupo Colorado já sabe como evitar qualquer tipo de relaxamento. Hoje em dia todo mundo sabe, futebol se ganha correndo, não se ganha falando, se ganha lá dentro de campo. Não me interessa como é que nós vamos fazer, nós temos que dar o máximo, todo jogador, entrar com, como se diz o nosso treinador, entrar com a faca na boca. Faca na boca? Como assim? Ô Anderson, explica melhor. Se entra concentrado, se entra não dando mole, disputando todas as bolas, correndo, tá ligado, tá concentrado, que é muito importante estar concentrado, que hoje em dia numa bola pode definir uma partida. Vantagem no placar, estádio lotado e time com um pezinho no chão. Se tudo sair como o Inter planeja, será campeão. Como um colega nosso que disse outra vez aí que o time entrou em campo literalmente com uma faca na boca. Opa. E eu não vi, olhava o estádio e não via. O outro aquele literalmente voando, né? Isso aí. Pois vamos lá. Vamos ao estádio Beira-Rio, lá está o João Batista Filho, homem que não pipoca. Diga lá, JB. Bom, tudo bem, Meneghetti? Olha só, se no aeroporto Salgado Filho, na arena, pelos lados do tricolor, o ambiente é de muita tensão, aqui é o contrário, é ambiente de decisão. O técnico Argel não mudou muito a rotina dos jogadores, é bem verdade, mas a gente viu o Anderson falar aí, ele conseguiu trazer o espírito do Argel para os seus jogadores. Durante toda a semana, nós víamos os atletas repetindo, Meneghetti, frases que o comandante fala durante as suas entrevistas e que a gente no convívio do Argel fala.
pezinho no chão, humildade, tem que correr, tem que marcar. Argel confirmou o time. O Cadu tinha uma dúvida, a gente já conversou com ele aqui no estádio Beira-Rio, disse que Ailon vai jogar. Ele acredita que o Inter ganha referência na área. Então o time está igual. A mesma equipe com o Paulo César Magalhães na lateral direita, que mesmo não estando bem, ganha mais uma oportunidade. E o ataque não tem Vitinho, tem o Ailon centralizado. Meneghetti. Muito bem, eu acho que a opção não é a melhor. Eu acho que ele não deveria mudar o seu sistema. Acho que o Alisson Farias poderia manter o esquema tático que o Argel usou durante o Campeonato Gaúcho. Agora eu tenho uma questão pro JB, porque, bom, isso é até um pouco meio óbvio, né? O Beira-Rio já iria lotar de qualquer jeito, mas com a eliminação do Grêmio, JB, eu acho que aí... Eu acho que o ambiente é que muda. Também está tendo dificuldade para ter lugar para todo mundo aí, não é, JB? Será que ele está ouvindo? Tá. Eu acho que ele perdeu o retorno lá. Não, Meneghetti, eu te ouço sim. Eu consigo te ouvir, Meneghetti. E eu estou ao lado, inclusive, sobre esse ambiente do estádio Beira-Rio, do diretor de administração do Internacional. Está comigo aqui o Fabrício Berto, para falar um pouco sobre o clima da decisão que o Internacional quer criar na partida do próximo domingo. Casa lotada, Fabrício, e tem um clima diferente. Eu já estou sabendo que vocês estão armando algumas situações diferentes para o torcedor. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos da bancada lá, o Meneghetti, o Rec, o Daniel e o Ribeiro, e em especial aos torcedores do Internacional. É verdade, João, a gente está, da administração do Inter, está preparando, né? A gente está dentro do palco da grande final do Campeonato Gaúcho. Estamos preparando o estádio. Tivemos um pequeno corte lá no Beira-Rio. No Beira-Rio e na Arena, no Salgado Filho, esses pontos um pouco mais extremos da cidade. O que vai acontecer é que agora até os complicado. ingressos mais caros serão adquiridos pelo torcedor do Internacional. O torcedor que estava na dúvida de ir ou não ir, agora ele se assanhou todo. Vai levar até a mãe junto. Ou a mulher, porque é dia das mães. É dia das mães. Outro dia eu troquei mensagem com o diretor do Internacional e já troquei com o Grêmio no mesmo sentido. E nenhum deles concorda. Eles não concordam que o jogo de um tem interferência no jogo de outro. Nossa! Foi quando o Grêmio tomou 2-0 de Juventude, eu falei para esse diretor o seguinte: acho que isso ajuda o Inter contra o São José. Sem dúvida. Tá? E acho que ajuda sim a eliminação do Grêmio, o Internacional confirmar o hexacampeonato. Muda o ambiente do estádio, deixa o time mais animado, tira a pressão do Beira-Rio que se tinha até então. Se o Grêmio tivesse classificado para as quartas de final, o Internacional ia numa pressão muito maior. Para esse dirigente, não tem influência nenhuma. Aposto que ele ficou triste com os 2-0 do Juventude do Grêmio. Grande Fabrício Berto, que é um grande e competente dirigente da situação do Internacional. Tem uma coisa, Meneghetti, sabe que isso é tão verdadeiro que o Juventude está vindo hoje para Porto Alegre. O Juventude quer viver o mesmo clima do Internacional, quer saber como as coisas estão andando. O Juventude está levando a sério a decisão, como se fosse um time grande. Mas o Internacional não pode pensar que o jogo dele foi ontem, viu? Não. O Internacional não estava jogando... Bota o Twitter do Internacional aí, Paulinho. Eu não gosto muito dessas coisas. Se é de torcedora, eu acho que até funciona. Agora, bota o Twitter aí, brincando aí com o Rosário, com o nome. Eu acho que o Internacional tem que perceber que ele não jogou ontem. O Internacional não está na Libertadores da América. Ele não jogou, tá aí, ó. Atenção, colorados, para as festas consulares do final de semana. Amanhã em Rosário, sábado em Jaguari. Tá bom, eu acho engraçado e tal. Mas por que não botou isso aí antes do jogo? E se o Grêmio tivesse vencido, ia ter isso aí em Rosário? Não ia ter. Deixa acontecer primeiro. O Argel não gosta dessas coisas, tá? O Argel, ele tá com os pezinhos bem... O jogo do Inter é contra o Juventude. O Inter não estava vestido de Rosário ontem. Então deixa eu dizer uma coisa que aconteceu hoje pela manhã. André Machado, que é conselheiro do Internacional e excelente jornalista, cobrou do presidente do Conselho uma atitude a respeito dessa manifestação via Twitter oficial. E o presidente disse, olha, eu vou ver... Quem é o presidente do Conselho do Inter? O presidente Mário Sérgio Martins. Ah, Mário Sérgio já foi vice-presidente do clube. E aí ele leu, disse, olha, isso aí tem acontecido rotineiramente, a gente localiza onde estará a delegação para angariar novos sócios. Aí foram fazer uma pesquisa, nunca foi divulgado. Agora é que foi divulgado. Então, barberagem, isso é barberagem. Vai, João! Meneghetti, eu estou ao lado, novamente, do diretor de administração do Internacional, Fabrício Berto. E, Fabrício, já explica pra gente aí, teve ou não teve corneta no Twitter? Não teve corneta no Twitter de forma alguma. Hoje de manhã o pessoal do Relacionamento Social acabou de sair viagem. Teremos festa em Rosário hoje à noite.
Então, assim como a gente sempre divulga o local das festas, né, consulares, ontem a gente divulgou mais uma, infelizmente, né, deu o acaso de ser a cidade no mesmo nome do time que eliminou o nosso tradicional rival, uma judiaria, mas a gente não pode fazer nada, né, infelizmente. São os fatos, são os fatos. Hoje tem festa em Rosário e toda a torcida do Inter está convocada em Rosário para fazer essa festa. O ônibus do Inter, as taças dos últimos títulos, ex-jogadores, todos lá presentes para essa grande festa lá em Rosário. E como é que vai ser o ambiente preparado para o jogo diante da equipe do Juventude na final? Eu sei que tem coisas, vocês preparam o ambiente, não vou dizer um pouco mais hostil, mas um ambiente de pressão para o Ju. É um ambiente onde a torcida faz a festa, né? Onde a torcida não faz a festa, modo de dizer, é o ambiente de pressão, de decisão de título. Então, principalmente muitas faixas, muitas bandeiras, muitas homenagens, principalmente ao Larry. É isso aí. Lembrando que o Larry faleceu na madrugada. Né? E o Larry Larry Pinto de Faria. 83 anos. Foi nosso colega aqui. Foi nosso colega. Jogou no Internacional de 54 a 61. Né? Ele veio do Fluminense e torcia para o Flamengo e metia gol no Flamengo. Sabe que meu pai me contava a história de dois jogadores que eu queria muito ter visto jogar, e por uma questão de idade, de época, de geração, né? Um deles era o Larry Pinto de Faria e o outro no Grêmio era o Milton Martins Coelho. Eu queria ter visto esses dois jogar. Tá aí o Larry, pai do Larry Pinto de Faria Júnior, que foi diretor de futebol do Internacional também, uma grande figura humana, foi nosso colega. E nós temos um trecho aí, né, de uma entrevista que ele deu ao Ribeiro Neto, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Larry também algumas vezes. Eu entrevistei no antigo Eucaliptus. Oh, que legal. Se não me engano, foi quando teve um aniversário daquela Copa do Mundo. Ele morava nos Estados Eucaliptus, né? E a gente vai reproduzir um trecho de uma entrevista que ele deu aí para o Ribeiro Neto. Que ano foi isso, Ribeiro? Tu lembra? 1900 antigamente. Tinha cabelo. 1900 antigamente. Bota aí, Paulinho. Vamos rodar um pouquinho aí. Larry Pinto de Faria foi um dos maiores atacantes do Colorado. O jogador que com o seu futebol chegou à seleção brasileira, mas que no Inter descobriu o valor de um Grenal. É praticamente você disputar a sua carreira profissional. O Grenal, ele pode nos colocar no topo, como também colocar no chão. Uma vitória em Grenal representa muito para a vida de um jogador, mas demasiadamente demais, né? Perdoe-me o exagero, mas é isso daí, quer dizer, Grenal é isso. Jogos importantes na vida de quem participou dentro de campo de uma partida sem igual. Bom, o 6-2 foi uma coisa inconfundível na minha vida, né? Afinal de contas, não é marcar 4 gols no Grêmio, num Grenal, é uma coisa realmente... E até porque houve uma sucessão, né, de Grenais naquela época. Eu disputei esse primeiro 3-1, em seguida ganhamos de 4-0 do Estádio da Montanha e depois ganhamos 6-2. Em mais ou menos 40 dias, né? E aí eu marquei 8 gols nesses 3 Grenais, né? Uma grande figura humana, vai com Deus, deixa saudades, é um profissional assim que foi de convívio conosco, a gente encontrava ele no Beira-Rio, ele foi quase comentarista do REC, né? Não, toda semana, uma vez por semana eu me encontrava com o Larry, e o Larry até brincava com o Salzano, produtor, dizia, olha, quando precisar é só tocar no interfone que eu desço, ele morava na frente do estúdio. Agora, o Meneghetti, na época, vocês falaram do Milton Martins Coelho, se apelidavam os jogadores, né? O Larry era o Cerebral, e o Milton Martins Coelho era o Formiguinha. Formiguinha. Eu queria ter visto muito esses dois jogar. Cerebral e o Formiguinha. visto muito esses dois jogar, porque o meu pai dizia que jogavam muita bola. Junto com o Larry e o Bodinho, chegaram a comparar, exagerando, óbvio, com o Coutinho e Pelé, porque eles jogavam sem se olhar. Tabelavam sem se olhar, o que se dizia da época. Eu não sou da época. Gol nessa época já? Não, meu apelido era já era veterano naquela época? Por isso que me chamam de Australopithecus. Usava o Marte Móvel naquela época. Parecia uma abelha gigante. Sabe que eu perguntei pro Larry uma vez, porque diziam que ele tinha um estilo parecido com o Nilmar. Ele era melhor que o Nilmar, obviamente, porque ele foi campeão pan-americano em 1956 como grande destaque da seleção brasileira. Foi quando a seleção gaúcha representou o Brasil no Pan-Americano. E ele foi o goleador. O Larry, ele tem um filho com o mesmo nome. Larry Pinto de Faria Júnior foi um grande jogador de futebol de salão e foi diretor de futebol. Sobrevivente da Torre Gêmeas. Ele faz aniversário 2 vezes por ano. O de nascimento e esse dia 11 de setembro. Daniel, vamos com interatividade aí, Daniel. Vamos lá. O pessoal está participando aqui pelo Twitter. Só imagino o que
Qual é o foco, Daniel? Já estão acabando com as comemorações quando faz um gol. Agora querem acabar com as cornetas também. Futebol vai virar o quê? É o Riba Colorado. Mais um telespectador participando aqui. O BS Costa. Pô, pela primeira vez não tem interatividade só porque o Grêmio perdeu? Não, estamos aqui justamente trazendo é uma interatividade muito perigosa. O Dinho Fante diz o seguinte: não vai ser fácil, mas acredito que sairemos campeões. Inter 3-0. Pô, e não vai ser fácil. Imagina se fosse difícil. Não vai ter interatividade hoje, mais um reclamando. Estamos aqui. O Juninho Underline Inter 6-1. Só para honrar o Fernandão, que a torcida do Juventude cantou no domingo passado. Aliás, citamos isso na transmissão. Uma atitude lamentável da torcida do Juventude. José Trindade, 2-0 Colorado. Vamos, Inter. E é impressionante o número de gremistas reclamando da falta de postura do time. Esse negócio aí que o torcedor do Grêmio já tinha feito no Grenal, né? Exatamente. De ridicularizar, gozar, porque o Internacional perdeu o seu grande líder recente, Fernandão. Isso já não é nem corneta, isso é falta de educação total. Né? Seja de quem for, de qual agremiação que sai isso, é falta de educação. Nem os gremistas, a maioria que eu conheço, ou pelo menos a todos que eu conheço, respaldam esse tipo de manifestação e muito menos a torcida de Juventude. É coisa de uma minoria. Tem várias brincadeiras na internet, uma do Eduardo Cunha com a camisa do Grêmio, caímos e tal, essa era de ontem. A de hoje é o seguinte, diz que o Grêmio não pode nem se queixar para os direitos humanos. Por quê? Que a Maria é do Rosário. O Boca Juniors vai adiante na Taça Libertadores da América, venceu por 3-1 o Cerro Porteño. Vamos colocar os gols aí. O placar indica que foi fácil, mas não foi tão fácil. O jogo ficou boa parte do tempo no empate em 1-1. E aí depois é que no final o Boca deslanchou e conseguiu a vantagem. E o Cerro, quando estava 1-1, manteve uma bola no poste. Isso aí. O Cerro virou homenzinho na última, porque contra o Santa Fé foram os gatinhos, né? O Heber Roberto Lopes influenciou na passagem do Cerro, mas ontem eles jogaram bem. E outra coisa, Beneguete, se o Boca for campeão da Libertadores, ele iguala o Independiente. Então, os próprios... 6 títulos, né? Seria... 7. Ah, 7? O Boca já é ex, então. E sabe o que é? O Paulinho até pode me corrigir se eu estiver errado. E o Independiente, todo mundo na Argentina agora está secando o Boca. Porque lá eles ficam contando. É tipo o Grenal aqui. Então, na verdade, o Rosário ganhando é um alívio para todos os demais, para River, para Estudiantes, que é bicampeão. Estudiantes, O Boca vai pegar Não é o Independente Del Valle e o Pumas. vencedor de... O Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Ah, pega o Nacional do Uruguai. Aí passando daí Nacional e Boca, cruza com aquele do que tá o Independente Del Valle e Pumas? Isso aí, né? É isso aí. Esse se o Rosário passar... Depende do Rosário, né? Porque o Rosário é argentino, né? Exatamente. Vai ter que cruzar. E obrigatoriamente aquela regra de 2 do mesmo país. Agora, na outra chave é Rosário Nacional, de Medellín, Atlético e São Paulo. Isso aí. Que é o esperado como o grande jogo dessa fase de quartas de final. Boca e Nacional é de voar pão da mala, porque olha aqui, ó, não tem... os caras é meia bola, meia perna, né? Ainda mais numa semifinal. O segundo jogo é onde? Bomboneira, né? Quartas de final, né? Segundo? É na Bomboneira. É na Bomboneira. É na Bomboneira. É uma vantagem relevante. O Boca cresce muito jogando em casa. O Nacional vai ter que fazer o resultado em casa, Rec. Senão não segura a onda na Bomboneira. Tem que vencer o jogo e vencer bem. Apesar que se classificou agora contra o Corinthians em São Paulo. Ganhou o Campeonato Paulista, o Nacional, né? Ganhou 2 vezes do Palmeiras e uma do Corinthians. Vamos ao intervalo, já voltamos. Atenção, informação de momento oficial do site do Grêmio. O Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica que Rui Costa não responde mais pelo cargo de executivo de futebol do clube. Portanto, o Rui Costa não é mais o executivo. Agora, a especulação da manhã está oficializada pelo site do Grêmio. Queria a opinião de vocês. Eu quero... Mais importante do que isso é saber quem vai fazer e traçar um perfil de reforços do Grêmio. Eu quero saber a forma com que vai funcionar o departamento de futebol do Grêmio. Esse eu tenho quase certeza que o Grêmio vai tentar o Rodrigo Caetano. Está um tanto quanto desgastado no Rio de Janeiro, já andou de um lado para o outro, mas eu não vejo no Júnior Chávari uma reposição boa. Eu vejo do mesmo... O nome especulado é esse, né? E aí vou te dizer, a corneta vai comer desde a arrancada. Eu acho que é uma barbeiragem, mas também entendo, sou capaz assim, de entender que talvez fosse inevitável que o presidente tivesse que dar uma resposta. Mas eu acho que a resposta que ele está dando é equivocada. Mas ele aguentou demais, né? Acho que a resposta é errada.
E também quem ganha queda de braço é o filho do ex-presidente Fábio Koff, que nessa semana vazou uma gravação, que eu até acho que é um assunto desse tamanho, mas demitiu o Rui Costa agora, logo depois da gravação, acho que é uma barbeiragem. Rui Costa pagou pela autonomia que lhe foi dada. É uma leitura, Daniel, é uma leitura interessante essa. Eu acho que ele devia ter cercado melhor o Rui Costa, ter colocado outros conselheiros juntos. Se expôs demais. E o César Pacheco, se cair, entra o Kevin Krieger. Será? Só uma notícia final, hein? Geraldo Delamore é o técnico do Cruzeiro de Belo Horizonte. Opa! Não era preparador físico? Sim. Mas já estava de auxiliar técnico do Tite e tal. Eu me surpreendi. Preparador físico. Eu li na internet agora há pouco. O Cruzeiro lançou o David e agora o Delamore como treinador. O David é um ex-jogador, né? Delamore que entrou no lugar do Paixão quando o Tite puxou o tapete do Paixão. É verdade. Muito bem, Daniel Oliveira. Bom, desde 2013 o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1.200 vagas para médicos foram criadas, beneficiando assim diretamente cerca de 4 milhões e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos brasileiros têm se inscrito para participar dos Mais Médicos, que agora está integrado ao Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para você. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br/Brasil de Resultados. Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. O nosso editor Paulo Pires fez uma varredura na internet, redes sociais, aí porque tem vários memes que surgiram, né? Então, quando o Grêmio fez 5-0, a gente colocou os memes também. Vamos colocar alguns aí. Tá, tudo bem, nada em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 2016. Chame o Grêmio para as Olimpíadas esse ano. Só sei dizer que estou meio perdido no horário. Enquanto você lia isso, mais um gol do Rosário. Isso aí aconteceu muito na época da Copa, né? Brasil e Alemanha, né? Sabe qual é o maior estádio do mundo? O do Grêmio, porque demora 15 anos para dar uma volta olímpica. Isso eu não achei muito engraçadinho, mas tá bem. Tem time que é zoado por... Mas só o Grêmio consegue ser zoado por todos esses motivos. O Grêmio não ganha nem estadual, enquanto você lia outro gol do Rosário Central. É isso aí, Opa. Marco Ruben. Grande jogador, hein? Grande jogador. Bom, a informação do momento, oficializada pelo site do Grêmio, é de que Rui Costa não é mais o executivo de futebol do clube. Não se oficializou nada com relação ao nome de César Pacheco, muito menos ao do Roger. E o Roger me parece estar garantido. Eu acho que tá o César não vai sair, porque senão anunciaria no pacote. Né? Pois é, o detalhe é o seguinte, é que a informação, claro que a gente não vai revelar, né, de quem, mas é que ele sairia junto. Amanhã, 10:07, famoso 18h50, os donos da bola, edição especial de sábado, com o comando do Luiz Carlos Reck aqui na Band. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira.